Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião virtual da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Muita luz, muita paz para todos. Espero que estejam todos muito bem. Vamos vibrar com muita paz, com muita harmonia e que possamos ter muita força, muita resignação para passar por essa batalha, que é para fortalecer a todos nós. Chamar agora o nosso irmão Cauã para fazer a leitura da nossa página. Nas conversações, não se irrite com o interlocutor, senão lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficiente clara na expressão. Se o interpelado não atende de ponto, cale as reclamações. É provável que ele esteja gado, e se o não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcentrantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, aonde você permanece de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja à fraqueza descartosa. Há protesto de ser realista. Não pretenda ser mais verdadeiro que Deus. Somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhamos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com uma resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza. 99 vezes as outras pessoas, ou talvez, acaba de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Obrigada, irmão Cauã. Complementando, o nosso irmão Cauã, ele fez a leitura da nossa agenda cristã pelo Espírito André Luiz Francisco Cândido Xavier. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muita luz, muita paz para todos. Envolva nossos lares, envolva nossos pensamentos, envolva nossas atitudes, envolva nossos irmãos desencarnados e encarnados, envolva os hospitais, nossos irmãos enfermos nos hospitais, enfermos nos lares, nossos asilos, orfanatos, presídios, nossos irmãos em situação de rua, nossos irmãos suicidas. Sejamos todos nós envolvidos por essa luz que é Jesus. Muito amor, muita sabedoria nos nossos corações, nossas palavras, nossos atos, e que possamos sempre, Senhor, vibrar nessa onda de paz, de harmonia, para auxiliar, amparar nossos irmãos que estão em dificuldades. Peço também que envolva nossos políticos, envolva nossos pesquisadores, que o amor possa vibrar e brotar no coração de cada um de nós, Senhor, com muito amor. Vou agora chamar o nosso expositor Délcio, que vai fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens de 1 a 3. Odiar pai e mãe. E a prece de encerramento com a nossa irmã Inês. Muita luz e muita paz para todos. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez aqui estamos nesse trabalho nosso, na nossa reunião doutrinária, onde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui estamos, retornando devagarzinho para ver se conseguimos apresentar o nosso trabalho
E antes de mais nada, quero pedir desculpa a todos os nossos irmãos por estar fazendo esse trabalho em áudio, porque tive uma pequena dificuldade técnica, posso dizer assim, na parte de vídeo. Mas isso não quer dizer que nós não estamos preparados, entre aspas, para realizar o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar, como sempre, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que tem por título Estranha Moral. E nos foi dado o compromisso de falarmos sobre o item 1 e 2, que fala 1, 2 e 3, que fala sobre odiar os pais. Bom, antes de nós entrarmos no nosso raciocínio, vamos ler o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, no capítulo 14, 25 a 27 e 33. Continuando. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno. Está em Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Agora, antes de nós entrarmos no nosso raciocínio, na nossa rápida avaliação, vamos ver o que Kardec nos fala, né, sobre essas duas parábolas, que realmente nos leva a refletir. Será que Jesus falou tudo isso? Por isso, Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo como estranha moral. Será que realmente Jesus disse ou quis dizer tudo isso? Mas vamos ver. Nós vamos ver agora o que Kardec, com a espiritualidade, nos esclarece sobre essas duas parábolas. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Lícito é acreditar-se que em casos como esse, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido, uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis, designa as fases da criação. Servia-se simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo
e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influi sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras, de uma língua para outra. O mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiverem em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, conforme nós conhecemos a palavra hoje em dia, né? Como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Bom, aqui está a parábola, as duas parábolas, e está a informação em cima dessas parábolas de Kardec, claro, com a ajuda, né, o apoio dos seus mentores, daqueles que o acompanhavam na codificação da doutrina. Mas vamos aqui, né, a nossa reflexão. Meus irmãos, minhas irmãs, no meu entender, agora o Délcio falando, no meu entender, esta é mais uma complicada parábola evangélica. Talvez seja por esse motivo que Kardec a colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, como estranha moral, né? Então, o que está dizendo naquelas parábolas, Kardec, né, como um grande pesquisador, o que quer dizer isso? É uma moral meio estranha, então colocou no Evangelho segundo o Espiritismo como estranha moral para que pudesse ser desenvolvido um estudo em cima disso. Talvez, né, para nos levar à reflexão. Bom, um detalhe. Até hoje, eu, particularmente, não vi em nenhum culto católico ou protestante menção ou pregação com relação a esse tema das parábolas que nós lemos. Bom, vejamos. Na época de Jesus, na antiga Palestina, era usada a língua aramaica, hoje uma língua morta. E, segundo historiadores, Jesus usava com frequência o dialeto siríaco, hábito dos nazarenos, que era uma variante do aramaico, sabendo-se já que o aramaico já era uma variante do hebraico, e que os primeiros pergaminhos do Novo Testamento só foram escritos entre 80 e 90 anos após a morte de Jesus, atribuído ao evangelista Marcos, e isto segundo fonte dos estudos bíblicos da Universidade de Evangelística de Acádia, no Canadá. Bom, vamos dar um pequeno parágrafo aqui, vamos fazer o seguinte comentário. Quando eu falei que Jesus usava, segundo historiadores, né, o dialeto siríaco era hábito dos nazarenos, e Jesus era um nazareno. Então, Jesus habituou-se,
né, com o povo nazareno de usar esse dialeto, e que ele costumava usar muito, e conforme nós sabemos, vamos tirar um exemplo do Brasil, um país imenso, falamos o português, mas se nós começarmos a viajar, né, do norte a sul, de sul ao norte, nós vamos encontrar vários dialetos diferentes, até muitos lugares nem vamos conseguir entender o que eles querem falar, e falam português como nós. Então, isso era muito comum naquela época principalmente. Bom, também é bom lembrar que os demais livros não foram escritos pelos evangelistas, Mateus, Lucas, e sim ditados ou narrados. Isto é, eles não escreveram, eles ouviram as narrativas e transcreveram. Existem algumas informações também que foi encontrado um pergaminho que datava do ano 30, isso é, 30 anos após a morte de Jesus, né, que constava vários dados, principalmente sobre a sua crucificação. Então, podemos observar que tudo que foi escrito foi passado alguns anos, e era impossível das pessoas gravarem fielmente tudo aquilo que Jesus falou. Gravar durante 30, 40, 90 anos é impossível. Claro, muitos talvez nem viveram esse tempo todo. Isso foi passado de um para o outro e sempre nós aprendemos uma coisa: quem conta um conto aumenta um ponto. Então pode ter havido vários erros nessas transmissões boca a boca, né? Mas continuamos no nosso raciocínio. Bom, por aí nós podemos ver que durante as narrativas e nas traduções pode ter havido muitos erros por falta de conhecimentos ou mesmo erros propositais. Bom, vamos a outra pesquisa. Num odite em latim e kai ou missei em grego. Desculpem talvez a minha pronúncia, né? Não quer dizer odiar, mas na tradução literal quer dizer amar menos ou amar igual um ao outro. Isso quer dizer, estava nos pergaminhos escrito principalmente em grego, que foi a primeira, antes de ser traduzido para o latim, então estava escrito kai ou missei, né? Então, odiar não quer dizer literalmente, o que nós conhecemos hoje, detestar, querer que a pessoa morra, não gostar, abandonar de vez, não, quer dizer amar menos ou amar igual um ou outro, vai depender da colocação da frase. Outro detalhe, a maioria dos papiros encontrados, olha só, foram escritos em grego arcaico, hoje língua morta. E as primeiras traduções foram para o latim, também língua morta. Depois, por interesse da religião dominante, né, na época, ao reduzir o Novo Testamento de 12 para 4 livros, textos estes chamados de latim vulgata, que quer dizer autêntica, passaram a ser usados, depois traduzidos para os demais idiomas. Aí já vemos que pode ter havido uma série de erros, né? Aí nós vemos aqui, latim vulgata, autêntica, quando foi mudado os evangélicos, os evangelhos, aliás, eles fizeram questão de dizer que aquilo ali era o que valia. Foi a tradução autêntica na opinião deles. Bom, agora vamos àquela questão. Por que Kardec chamou de estranha moral? Justamente por saber que Jesus nunca iria dizer aos seus seguidores que odiassem seus pais e demais familiares. Primeiro, pela sua bondade, né? Nós vemos nos estudos, nos evangelhos, nas mensagens, que Jesus nunca seria capaz de fazer isso, né? Porque as suas mensagens eram mensagens de amor, sempre amar, sempre perdoar,
sempre querer bem, independente do modo de vida que você tenha ou que as pessoas ao seu redor têm. Então, Jesus nunca iria dizer assim, se você não odiar teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, teus irmãos, você não serve para mim, você tem que odiar todos eles para servir para mim. Será que Jesus falou isso realmente? É para nós refletirmos, né? E sabemos também que, por ser judeu, claro, ele seguia rigorosamente as leis judaicas, que no Pentateuco, nos 10 mandamentos, lá no seu 4º mandamento diz: honrai, isto é, amai, respeitai vosso pai e vossa mãe. E isso também nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vi destruir a lei, que Jesus fez questão de dizer: eu não vim destruir a lei, vim confirmá-la ou adequá-la à nossa época ou aperfeiçoá-la, mas nunca modificar, porque aquelas leis são leis imutáveis. Então Jesus nunca iria mudar. Por isso, houve um grande erro nessa interpretação. Bom, então, né, claro, provavelmente, Jesus quis dizer isso na nossa concepção, no nosso raciocínio, na nossa lógica. Aquele que gostar menos de seu pai e sua mãe, ou gostar igual de um e do outro, como gostam de mim, olha só, que gostam do seu pai, e gostam da sua mãe, e gostam dos seus irmãos, e gostam dos seus filhos, como gostam de mim, sigam-me. Sigam-me. Se gostam deles, sigam-me. Para quê? Para o aprendizado, para que aprendessem cada vez mais. Nunca Jesus diria odiar no sentido que conhecemos a palavra. Isso significa de todos os seus ensinamentos que sempre foi de respeito, amor, perdão e compreensão. Meus irmãos, minhas irmãs, ninguém é obrigado a ser expert nos estudos evangélicos. Porém, também não podemos levar ao pé da letra tudo o que está escrito. Primeiro, tirar de nossa mente que o Evangelho é a palavra de Deus. Ele foi escrito por homens que, sem sombra de dúvidas, eram pessoas iluminadas e bem assistidos pela espiritualidade, para trazer aquelas mensagens lindas, né? Que o Evangelho só tem mensagem bonita. Então eles eram iluminados, porém sujeitos a erros. Por que não? Todos nós podemos errar. E é por isso que, ao estudarmos os textos evangélicos, devemos, antes de expor o que foi ou vai ser lido, fazer um estudo mais aprofundado, procurando interpretar de uma maneira racional. Então, isso aí é para todos nós que estudamos o Evangelho, não importa se é expositor, não importa o que ele é, simplesmente um estudioso, mas tem que procurar fazer um estudo mais aprofundado. Será que Jesus realmente disse isso? Será que foi esse o seu raciocínio? Era assim que Kardec fazia. Não somente questionava, mas analisava, pesquisava, avaliava, até emitir seus conceitos racionalmente. Então, meus irmãos, nós devemos seguir o exemplo de Kardec. Jesus, pela sua pureza, pela sua missão, ele nunca iria propor que alguém tivesse raiva ou odiasse alguém no sentido que nós conhecemos. Pura e simplesmente não souberam, talvez, interpretar as suas verdadeiras palavras, o seu verdadeiro pensamento. Por isso que nós devemos sempre, nós, principalmente espíritas, seguir esses exemplos de Kardec. Antes de mais nada, vamos analisar, vamos estudar, vamos ver se realmente há uma verdade, um conceito real por trás dessas palavras. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, eu peço desculpas por algumas falhas. Vocês podem observar, ainda estou bastante rouco,
Provavelmente não sei se vou ter condições de continuar, né, nesse trabalho, porque eu estou sentindo uma pequena dificuldade realmente, mas vamos, dentro da medida do possível, vamos tentar levar, né, esse nosso trabalho para frente. Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez à Sala Chico Xavier pelo convite, pela missão, pela responsabilidade que me foi dada, e que tenhamos uma noite de paz e de harmonia. Muito obrigado, um abraço fraterno, paz e luz para todos. Um beijo no coração de todos os meus irmãos. Que assim seja. Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de trabalho. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos apoiando, nos iluminando, e que possamos, Deus, termos uma semana tranquila, de paz, de harmonia. Que o Senhor, meu Deus, abençoe o nosso planeta. Que os nossos irmãos que estão desencarnando sejam recebidos na espiritualidade de acordo com o merecimento de cada um. Que a espiritualidade nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.